Exercício físico é um antidepressivo natural? Essa é a pergunta que eu vou responder nesse vídeo. Muito prazer, meu nome é Vinícius Colombelli, eu sou personal trainer, especialista em treinamento personalizado e atendimento de grupos especiais, principalmente saúde mental. E no vídeo de hoje nós vamos responder essa pergunta. E para responder essa pergunta, nós vamos passar pelas características da depressão, sintomas, causas, evidências científicas, fatores importantes e como vencer barreiras e as conclusões que nós tiramos com essas informações. Já peço para vocês deixarem um like se vocês gostam desse conteúdo, se inscreverem no canal, assim vocês me ajudam com o meu trabalho e também ensinam o YouTube que vocês têm interesse nesse assunto para vocês receberem mais informações e também levam essas informações para outras pessoas que podem ser interessadas e se beneficiar com isso. Todas as informações desse vídeo são informações científicas que eu retirei desse trabalho que é intitulado Atividade Física como Ferramenta Clínica contra a Depressão, Oportunidades e Desafios. Além das informações contidas nesse artigo, eu também vou fazer algumas contribuições com a minha experiência. Esse é um trabalho de revisão que foi publicado em 2022 no Jornal de Neurociência Integrativa. Ali embaixo está o identificador do documento e também vai estar na descrição do vídeo para vocês acessarem. Essa é a apresentação do trabalho lá no site. E para iniciar, vamos contextualizar a depressão. É uma das doenças mais comuns, com um sério impacto na qualidade de vida. Qualquer pessoa, em qualquer idade, ela não faz esse tipo de distinção. Aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo hoje sofrem com a depressão. E as características da depressão é as seguintes. São sintomas persistentes, tá? Essa informação é muito importante, guardem isso. Precisa ser sintomas persistentes de tristeza, falta de interesse, falta de prazer, falta de energia, falta de autoestima, distúrbios de apetite, distúrbios de sono, ansiedade e sentimentos de inutilidade. Não precisam estar todos presentes, mas alguns desses presentes e também de forma persistente já é uma característica da doença. E em casos graves pode ocorrer um atentado contra a própria vida. E essa é a quarta principal causa de morte entre pessoas de 15 e 29 anos no mundo. As causas e a origem da depressão é um tanto complexa e parcialmente desconhecida do que nós sabemos, do que os autores conseguiram evidenciar nesse trabalho de revisão. Ela é influenciada pelos seguintes fatores: suscetibilidade genética, fatores socioeconômicos, instabilidade econômica, desemprego, má nutrição. Outras questões são fatores ambientais, como poluição sonora, poluição química, dos fatores de estilo de vida, o estresse, um trauma emocional e o abuso de drogas e álcool também pode influenciar como causa ou origem da depressão. A desregulação de sistemas homeostáticos também, como o sistema imunológico, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, sistema nervoso autônomo e marcadores pró-inflamatórios. Além de problemas de saúde física, como distúrbios do sono, dor crônica, câncer e diabetes. O exercício físico é um antidepressivo e os autores conseguiram fazer algumas observações. Cada vez mais o exercício é reconhecido como uma intervenção preventiva e eu vou mostrar também algumas evidências que também é utilizado com sucesso em tratamento. O exercício associado a menores níveis de depressão e integrar o exercício como uma ferramenta terapêutica é um desafio. E sobre as evidências encontradas nessa pesquisa, os autores conseguem observar que os benefícios do exercício na prevenção da depressão é bem documentado. O exercício também atua sobre as causas dos sintomas. É um fator de proteção contra o desenvolvimento da depressão independente de idade e sexo. Melhorias na saúde física, autoconfiança e interações sociais. E também ocorre a liberação de neurotransmissores como endorfinas, dopamina e serotonina, que melhoram o humor. Mas algumas evidências é a redução no consumo de substâncias ilícitas para quem faz atividade física e sofre de depressão. E é eficiente no tratamento da depressão, principalmente de leve a moderada. Reduz também a mortalidade e melhora o resultado clínico nos casos graves. Pode até ser semelhante aos resultados com medicamentos e agregando medicamentos e exercício houve resultados melhores se comparado com apenas o uso dos remédios. E a intervenção combinada foi bem aceita por médicos e pacientes.
Então essas foram mais algumas evidências que mostram como a atividade física atua em quadros de depressão, tanto da forma preventiva como no tratamento. E se houver alguma contraindicação de remédios, como, por exemplo, em casos de adolescentes, gestantes e pós-parto, o exercício também pode ser eficaz no tratamento. Principalmente em idosos, o tratamento através de exercício pode evitar possíveis efeitos colaterais de remédios, possíveis efeitos colaterais que são indesejados. Então, existe essa alternativa de utilizar a atividade física com um resultado semelhante aos medicamentos, entretanto, não vamos experimentar tantos efeitos colaterais se não for possível usar uma medicação ou se o profissional que acompanha esse paciente preferir evitar os efeitos colaterais. Existe essa possibilidade de utilizar a atividade física, tanto em conjunto como de forma isolada. E caso haja comorbidades em pacientes depressivos, o exercício também mostrou-se eficaz. Em casos de hipertensão, por exemplo, diabetes, doença cardiovascular e Alzheimer associadas à depressão. Então, além de atuar sobre a depressão, o exercício também consegue interferir de forma positiva nessas outras comorbidades que não são tão raras de acontecerem assim em pacientes depressivos e também não depressivos. E seguindo aqui com mais algumas evidências, o exercício regular de intensidade moderada a vigorosa reduz o sentimento de ansiedade, reduz o sentimento de depressão, melhora o sono e melhora a qualidade de vida. Uma única sessão promove melhorias. Com apenas uma única sessão já é possível observar algumas questões de melhora, principalmente na função cognitiva e no estado de ansiedade. Existe uma melhor adesão com supervisão profissional, isso também foi evidenciado através desse estudo. E aqui eu quero fazer um convite para vocês conhecerem o meu programa de treinamento, o Zen Time. Está liberado uma semana de treinamento gratuito para vocês, e é específico para tratamento de estresse, ansiedade e depressão, principalmente alívio de sintomas e para controlar essas questões. Foi elaborado especialmente para mulheres, para treinar em casa. Tem um app com vídeos extremamente bem detalhados, simples de usar, tranquilo. O planejamento completo do iniciante ao avançado. E também está disponível o link na descrição para vocês fazerem o experimento dessa semana gratuita do meu programa de treinamento. Dando sequência aqui no conteúdo do vídeo, pessoal, essa imagem é uma imagem que está no estudo e ela mostra a interferência no humor da atividade física. Então a gente consegue ver aqui para o lado esquerdo uma melhora de humor, para o lado direito ali embaixo na setinha uma piora de humor e em cima nos dois lados a gente consegue observar alguns fatores, tanto da atividade física quanto das barreiras, né, que podem influenciar nesse humor de forma positiva ou negativa. Começando do lado esquerdo, então, quanto à atividade física, existem algumas coisas importantes a serem organizadas para essa atividade física ter um melhor resultado, que é a intensidade, a frequência, o tipo de exercício e o contexto. Tudo isso interfere de forma positiva para a melhora do humor. E do outro lado a gente consegue ver fatores e barreiras que influenciam de forma negativa no humor que os autores conseguiram observar, como as questões individuais, questões sociotécnicas e também questões ambientais. Sobre as interferências do exercício no humor, o tipo de exercício foi relatado lá e com um efeito positivo na depressão, os principais são os exercícios aeróbios, os exercícios de força, e aqui entra musculação e outras atividades que envolvem força também, os exercícios mente e corpo, ou mindfulness, como é apresentado hoje na literatura, principalmente no termo em inglês, né? A yoga, o tai chi e o qigong são os mais citados. Outro fator que interfere positivamente no humor relacionado ao exercício é a intensidade. Qualquer intensidade é benéfica. De leve a moderada, nós temos uma adesão melhorada, um resultado atenuado. E se a atividade física for de moderada a vigorosa, nós temos uma adesão que ainda existe, mas ela é um pouco mais branda, é mais atenuada. E também o resultado tende a ser mais positivo, tende a ser mais expressivo, mais significativo. Então existe essa gangorra, digamos assim, né, da adesão e o resultado quando se relaciona a intensidade da atividade de leve para mais vigorosa.
A atividade mais leve tem uma melhor adesão, um resultado atenuado. Por outro lado, uma atividade mais vigorosa, essa adesão é um pouco inferior e o resultado tende a ser mais otimizado, um resultado mais expressivo. Um outro fator que também aparece naquela imagem, quanto à atividade física, é a frequência e os melhores resultados. Então, o que nós temos aqui? A intensidade, considerando a intensidade moderada, recomenda-se de 150 a 300 minutos por semana de atividade física, isso para ter os melhores resultados possíveis, tá? E a intensidade vigorosa pode-se reduzir esse tempo pela metade, entre 75 e 150 minutos por semana. E aqui existe uma relação inversamente proporcional, onde se a intensidade é mais baixa, nós precisamos de mais minutos por semana, e se a intensidade for mais alta, um tempo menor pode ser utilizado com um mesmo efeito. O contexto também influencia, as configurações e as conexões sociais proporcionadas pela atividade física também influencia positivamente no humor. O aeróbio geralmente é utilizado ao ar livre para ter um melhor resultado, com uma conexão com a natureza, para a gente conseguir explorar melhor essa sensação de bem-estar que a natureza nos proporciona. Os exercícios de resistência geralmente têm os melhores resultados, né, em ambientes internos, mas pode ser utilizado em ambiente externo também, sem problema nenhum, com a preferência do praticante. E também as modalidades vão entrar nessa questão do contexto de influência. O que os autores conseguem observar é que um grupo supervisionado tende a ter um resultado melhor, né, as atividades de grupo e supervisionadas. O acompanhamento presencial ou remoto, é importante ter esse acompanhamento, também mostrou um melhor resultado. A supervisão melhora a adesão. Sem supervisão, a adesão fica um pouquinho prejudicada. E do outro lado daquela imagem, né, no lado direito, a gente podia observar alguns fatores que são considerados barreiras para fazer a atividade física. E houve alguns relatos como a atividade física é apoiada por evidências, porém é pouco utilizada. Os sintomas interferem na realização da atividade física, então os próprios sintomas da depressão podem interferir de forma negativa na realização. E aí aqui a gente entra naquele ciclo vicioso, né? Então sinto sintomas e esses sintomas vão interferir de forma negativa e eu acabo não fazendo atividade física porque sintomas interferem e eu acabo ficando fechado nesse ciclo e não consigo sair dele. É muito importante a gente vencer esse ciclo para a gente conseguir ter os benefícios da atividade física nos quadros de depressão. Um baixo nível de condicionamento também é relatado como uma barreira, né? Isso aqui também vai acabar nos fechando dentro daquele ciclo vicioso. A falta de tempo é uma questão muito relacionada como barreira também. Isso daí, para todos, acredito que a maioria das pessoas, em várias situações, tanto os que apresentam sintomas para grupos especiais ou para indivíduos saudáveis, é uma questão muito comum, muito forte. E eu tento sanar isso com o meu programa de treinamento para vocês conseguirem treinar em casa com um tempo otimizado, um tempo reduzido. A gente começa no Zen Time com 20 minutos, 25 minutos de sessão e depois, à medida que essas atividades forem sendo mais integradas às rotinas, a gente vai conseguir ampliar esse tempo de atividade física para tentar atingir um resultado um pouco melhor. Outras doenças e saúde precária também é relacionado com uma barreira para fazer a atividade física. A falta de conhecimento sobre os benefícios também foi relatado como uma barreira. E questões que não estão sob controle do paciente. Então, questões que estão fora do meu controle, sabe? O ambiente, o clima, são coisas que o paciente ele não consegue controlar. E também ele acaba relatando isso como uma barreira para fazer a atividade física e conseguir tratar a depressão dessa forma. Entre as barreiras ambientais é muito relacionado com o fator socioeconômico e divide-se principalmente em fatores que relacionados à casa, né, à moradia do indivíduo, do paciente e também aos arredores. Principalmente questões de infraestrutura pública e privada para a prática de atividade física. O custo de acesso também é uma barreira, né, e tendo apenas a possibilidade de uma estrutura privada para a prática de atividade física, não tendo uma estrutura pública, o custo acaba interferindo também. O clima e a estação também interferem no engajamento, e a gente sabe que um clima mais hostil, muito frio, escuridão, muito vento,
esse tipo de coisa às vezes acaba interferindo de forma negativa na prática de atividade física, e os autores conseguiram observar isso também como um relato, sendo uma das barreiras encontradas pelos praticantes de atividade física. A segurança nos locais de prática também é uma coisa que interfere. Então, pensamos que existe um local público que eu possa praticar uma atividade física, entretanto, esse local público ele não é seguro. Então, isso daí também foi uma coisa que eles conseguiram observar, a segurança nos locais de prática. E aí um ambiente privado tende a oferecer uma segurança um pouco melhor. É uma coisa que foi observada e cabe aqui a gente mencionar. E dos fatores sociotécnicos relacionados a barreiras para a prática de atividade física está a habilidade do manuseio de tecnologias digitais que facilitam o acesso a informações e instruções dos profissionais que acompanham os pacientes. E aqui eu vou apresentar para vocês algumas estratégias relatadas nesse estudo para a gente conseguir vencer essas barreiras e tratar a depressão da melhor forma possível, de preferência com uma atividade física que tem um baixo efeito colateral e tem um fator integral de melhoria da saúde, atingindo vários aspectos e não só essa doença isolada. Então, melhorar os níveis de educação em saúde também é uma coisa muito importante, né, para a gente conseguir vencer essas barreiras. Lembrando que a desinformação é uma questão fundamental, e foi possível observar também que muitas pessoas não fazem atividade física porque não percebem ou não sabem dessas informações relacionadas aos benefícios ao tratamento da depressão com a atividade física. Lembrar que o exercício aumenta os níveis de energia e combate a fadiga geral. Envolver o paciente no processo de integração dos exercícios no cotidiano dele também é uma forma de vencer essas barreiras que foram citadas anteriormente. Respeitar as preferências e o contexto de prática. A gente sabe que num contexto ruim, uma coisa que eu não gosto de fazer, numa modalidade que eu não gosto de fazer, também é um tanto desagradável. Então, respeitar essas preferências e o contexto da prática que o paciente manifesta também é uma questão importante. E é fundamental garantir experiências positivas, tornar essa atividade física o mais prazerosa, o melhor possível, conversar, ter uma certa sensibilidade com o paciente para a gente conseguir inserir essas atividades com sucesso e também ter um sucesso no tratamento da depressão. Aumentar a acessibilidade também é uma questão muito importante, e dentro dessa questão um pouco mais ampla, tem alguns fatores que os autores conseguiram especificar, que é aumentar o diálogo interprofissional em escopo, em alcance e em magnitude, que é nada mais, nada menos do que interagir com profissionais de várias profissões e esses profissionais também entrarem em rede e conseguirem ter um resultado mais integral para tratar os seus pacientes. Aumentar o diálogo entre médicos e outros profissionais de saúde deve ser um processo contínuo. Aprofundar as interações com profissionais especialistas em ciências do movimento, aí vai entrar profissionais de educação física, fisioterapeutas, ergonomistas e outros profissionais relacionados ao movimento. A integração com profissionais de áreas recreativas, como treinadores esportivos, especialistas em lazer e gerentes de instalações recreativas também é uma estratégia para vencer essas barreiras, possibilitando novas alternativas e melhorando assim o engajamento e a prática da atividade física, visando sempre conseguir um melhor resultado no tratamento do paciente. Outras soluções relacionadas à tecnologia também apresentadas nessa pesquisa, nesse estudo, foram o uso de recursos tecnológicos para facilitar o acompanhamento dos pacientes. Esses recursos reduzem a carga nos sistemas de saúde, desafogando o sistema de saúde, né? Tornando presencial aquele atendimento que realmente é necessário. Que não for presencial, pode ser feito um acompanhamento remoto com sucesso, né? Ainda assim um bom índice de tratamento. Isso melhora o contexto geral dos sistemas de saúde, possibilitando que outras pessoas possam ser atendidas e também desafogando, como eu já falei, o sistema. Por exemplo, é o contexto de atendimento pós-pandemia. Muitas coisas foram para o remoto, muitas coisas foram para o atendimento semipresencial ou o atendimento online. O uso de aplicativos de smartphone também é uma crescente muito importante. O meu programa de treinamento é um exemplo deles.
Outra questão também são instituições de saúde devem elaborar e disseminar documentos com informações de qualidade em formato digital e impresso para acesso dos pacientes. E quanto às conclusões, os autores conseguiram fazer as seguintes observações. O exercício é subutilizado, é pouco utilizado e poderia abordar vários problemas simultaneamente e complementar estratégias de tratamento convencionais. Fornece muitos benefícios, reduzindo o risco de mortalidade, por exemplo. Se administrado corretamente, pode ser tão eficaz quanto os outros tratamentos, geralmente livre de efeitos colaterais indesejados e eficiente em casos agudos ou crônicos. Então, tanto de forma aguda quanto de forma crônica, também se mostrou eficiente a atividade física. E aqui estamos finalizando o vídeo. Muito obrigado por assistirem. Lembrando que nesse canal eu vou falar mais sobre saúde mental. Se vocês gostaram, enviem esse vídeo para outras pessoas que podem se beneficiar e fiquem ligados. Vejo vocês no próximo vídeo do Zen Time.